Estão aí? Começando a live do Conde aí. Tudo bom, Conde? Fala sério. Tá ouvindo isso? Saudações a todos vocês. Tudo bem? Com música. Saudações. Lulismo selvagem. Esse conceito está pegando fogo. Vou falar. Tô aqui, cheguei. Bora? Vamos fazer uma live? Botei a musiquinha hoje, comemorando aqui meu estúdio novo para vocês. Super legal, super feliz. O estúdio antigo tá lá ainda, vou continuar fazendo lá. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Vamos lá, galera. Chegando para a live do Conde. Vamos chegando. Manda um coraçãozinho pro Conde. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui o processo de monitoramento da live. Eu tenho que abrir várias janelas, porque eu sou sozinho, né? Vocês sabem disso. Sou eu e os gatos. E vamos ver se está tudo certinho. Tá. Vocês curtiram o cenário? Curtiu? Olha só. Vou falar para vocês, né? Ali, aquelas duas... Tem duas cartas ali no meu cenário, né? Aí, Lula, tá ligado? A carta 1 que você me escreveu e a carta 2 que você me escreveu. Mandei enquadrar. Tá lá. Estampando a minha parede. O Leonardo Atucho falou para mim assim, né? Manda enquadrar. Aí eu mandei enquadrar bonitinho. E eu olho para ela todo dia. Tem também um cartaz do Lula Livre Brasília. Deixa eu tirar o som, porque o YouTube não gosta muito desse som aqui. Então, tchau para você. Não, eu vou só parar o sonzinho. Cadê o sonzinho? Deixa eu parar o sonzinho, depois eu boto ele para tocar de novo. Tudo bem? Então, ali as cartinhas do Lula, estampadas, para quando eu receber visita aqui, para eu me exibir, né? Velho, o cara me escreveu. Então, se o Lula me escrever mais, vai tudo para a parede. Vai tudo lá. Aí eu botei uma luzinha ali, azulzinha, até do lado das cartas do Lula, para dar um destaque bonitinho. Vocês viram, perceberam ali, ó? Olha só. Tem ali... outros quadrinhos, meu violão, né? Tô arrumando ainda, Daqui a pouco vai ficar legal. Aí eu faço aqui, de vez em quando, faço lá no outro estúdio, que eu também gosto muito, porque ele é super arejado, tal, tá de frente pro meu pé de Lima da Persa, então não vou abandonar o outro estúdio, não. Eu vou fazer nos dois. Beleza? A gente pode fazer umas coisas muito loucas aqui na live e nos hangouts que a gente pode fazer. Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre, para variar, na verdade agora acho que o modo que nós estamos no Brasil exige, né, que a gente fale de Lula sempre. Lula sempre. Tem o Lula livre e o Lula sempre, né? Eu vou começar um movimento aqui, Lula sempre. Porque a gente também sofre junto com o Lula, mas ao mesmo tempo, quero frisar com vocês, porque o Lula é um cara que ele não se abate com absolutamente nada, inclusive nesse exato momento foi divulgado no Facebook do Lula que ele, deixa eu pegar aqui para vocês, ele não reconhece uma interpelação da justiça que chegou até ele. Deixa eu só achar aqui para dizer para vocês, né? Foi sensacional essa história, porque mostra que ele está, enfim, não vai se intimidar, né? Chegou um documento, o Lula escreveu assim, né? Não reconheço a legitimidade dessa sentença. Sou inocente, por isso vou recorrer, né? Porque quando você vê como é que o Lula vai mexer com toda a estrutura. Já está mexendo, já mexeu, evidentemente, com toda a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, mas eu acho que ele vai mexer também no sentido de desconstruir e de
propiciar um novo Poder Judiciário brasileiro realmente investido de princípios do direito, com justiça para todo o país. Então, eu acho que ele tá numa espécie de sacrifício, evidentemente. Ele não é uma pessoa que se abate nenhum segundo da vida dele, mas eu entendo que ele vai promover uma mudança em toda a estrutura do judiciário brasileiro, porque não tem condições, né? É muito medo, o Poder Judiciário tem muito medo do Lula, e é um medo violento, justamente porque eles têm medo, eles sufocam Lula, não deixa dar entrevista, não deixa ir enterrar o irmão morto, que é direito de um preso, enfim, não deixa nenhum tipo de comunicação do Lula, que ele tem direito, né? Porque ele enfim, além de ser um animal político, o Lula também é um animal, né? Ele é um animal do bom sentido da palavra. O cara não abaixa a cabeça, ele não se deixa envergar, e isso é muito forte. É isso que constitui os grandes vultos da humanidade. É o caráter pessoal de cada um. É o caráter pessoal, e é muito incrível que o Lula passa a ser uma experiência única no mundo, né? Diferente do Mandela, diferente do Martin Luther King, diferente do Gandhi, diferente, enfim, de tantos outros que são comparáveis a Lula no cenário internacional político. Por quê? Porque o Lula parece um Highlander, né? Parece um Highlander. Ele, 40 anos de vida pública no Brasil, né? Eu gosto de lembrar sempre que ele teve 280 milhões de votos durante toda a sua vida, né? Se você somar todos os votos, por exemplo, eu votei no Lula acho que umas 5 vezes. Beleza. Acho que vocês aqui podem ter votado 3, 2, 4, mas todo mundo votou no Lula, talvez pelo menos uma vez. O Datafolha podia fazer essa pergunta, né? Você votou no Lula uma vez na vida? Se fizer essa pergunta, acho que o Brasil inteiro já votou no Lula uma vez na vida. Todo eleitor brasileiro, exceto os que não tinham 16 anos aí em 2006, né? Foi a última vez que o Lula foi votado. Deveria ter sido votado também o ano que passou, 2018, porque ele tinha legitimidade reconhecida pela ONU para ser candidato à presidência da República. Então, assim, cada vez... Por que eu defendo tanto? Por que eu sou tão intransigente? Não aceito nem puxada de orelha do próprio Lula. O Lula falou para mim uma vez, né? Falando, tá elogiando muito o PT. Enfim, às vezes eu posso até passar do ponto, mas eu acho que é necessário, porque o PT foi muito atacado. E nesse sentido, o Lula também, né? O Lula também. E aí eu tento fazer a minha resenha aqui sempre lembrando da importância do Lula para a minha própria formação, para a formação espiritual, política, intelectual de todo brasileiro. Os últimos 40 anos só deu Lula no país, né? Ele não ganhou as 3 primeiras eleições que ele competiu, mas ele foi importantíssimo para justamente conduzir a oposição, legitimar o vencedor, porque o Lula, quando perdeu para o Collor, quando perdeu para o Fernando Henrique, ele legitimou a vitória de ambos, né? É importante que o derrotado, segundo lugar, numas eleições, no segundo turno, ele, enfim, reconheça a vitória de quem logrou êxito nas eleições, porque isso produz estabilidade política para o país. O Lula é responsável, em grande medida, pela estabilidade que o Brasil teve, democrática, nos últimos 30 anos, né? Terminada em 2015. Eu nem acho que é 2016 o ano do golpe. Eu acho que é 2015, porque o primeiro segundo que a Dilma Rousseff começou o segundo mandato, ela foi fortemente sabotada pelo Congresso, com muita violência, com muito baixo nível, com muita chantagem, com muito dinheiro rolando no bastidor, tá certo? E com muita omissão dos tribunais superiores diante de tudo isso. O Brasil derreteu. E agora resta a gente. Quem que vai ter que consertar isso de novo? Não tem ninguém com a capacidade do Lula para consertar tudo isso de novo. Não apareceu ainda. Eu acho que vai aparecer. Certamente vai aparecer alguém, né, com uma capacidade de conduzir, de mobilizar o país inteiro, né, de produzir esse lulismo selvagem que eu quero falar hoje aqui também. Porque, galera,
Vamos então passar então para o roteiro que eu montei para vocês da live, que é importante a gente falar não só do lulismo selvagem, mas de tudo que está rolando em Curitiba, do que está rolando lá, enfim, na rotina do Lula. Eu tive a felicidade, o prazer, a honra de conversar hoje com a assessora de comunicação do Lula, que é a Nicole Briones. E ela é jornalista e ela esteve com o Lula na última quinta-feira. Inclusive, ela deu aquele recado do Lula na vigília de Curitiba. Um recado muito importante, eu quero reforçar esse recado aqui hoje com vocês e reforçar e comentar alguns pontos da conversa que eu tive com a Nicole, porque é bom conversar com alguém que acabou de estar com o Lula, né? A gente se sente mais perto, a gente se sente mais presente, o afeto se renova, a preocupação também se renova, mas o alívio de saber que o Lula está tão forte, né, espiritualmente tão poderoso, também acalenta a nossa angústia, a nossa aflição, em função de ter essa grande personagem, né, da nossa vida política, da nossa realidade, da nossa experiência de nação, de país, que é o Lula, né? O Lula é um produto não é uma palavra muito boa, mas ele toda a população brasileira está investida, está encarnada nessa personalidade, né? Eu falei disso na conversa com o Rogério Skylab. O Lula curtiu demais a reflexão do Rogério Skylab, essa informação chegou até mim através da Nicole. Eu acho, muito legal, eu quero trazer isso, já falei com o Rogério Skylab. O meu papo com o Rogério de ontem, a desentrevista, foi justamente para aprofundar o conceito de lulismo selvagem, que é isso que eu quero fazer hoje aqui com vocês também, trazer um pouco esse conceito para vocês, depurar um pouco esse conceito, que foi estabelecido por dois pesquisadores, um cientista político chamado Giuseppe Coco, e escreveu um artigo a 4 mãos, juntamente com o orientando dele, que é um historiador, que é o Márcio Tacheto. Esse artigo está disponível na internet para quem se interessar. Eles falam, basicamente, dos protestos do Levante de 2013, junho de 2013. O Coco e o Tacheto. É um artigo, inclusive, que já é célebre já na cena dos pesquisadores, enfim, da acadêmica, sociológica, política, da ciência política brasileira. Muito interessante. E o Rogério Skylab, ele se fascinou com esse artigo, enfim, ele aprofundou e trouxe uma reflexão nova, muito densa, e com ingrediente do Rogério Skylab, que é um cara, assim, que é um músico, que é um compositor, que é um cara sensível, que é um cara que está em outra vibe, para dizer a verdade para vocês, que não a vibe da análise política hardcore, né? Então, por isso que é importante acompanhar e trazer o pensamento. Então, fico feliz de ter trazido o pensamento do Rogério Skylab para a cena do comentário político brasileiro. Ele curtiu muito também. E o Rogério Skylab, a história é muito louca, porque assim, o Rogério assistia a live, ele curte a live do Conde, né? E aí ele, enfim, estava tomado por toda essa dor, por toda essa angústia também de bolsonarismo do Brasil e tudo mais, estava ali curtindo, digamos, toda essa movimentação da imprensa progressista, da imprensa democrática que tem no Brasil, que sobretudo, uma imprensa digital. E a partir dali a gente se comunicou, eu pedi a colaboração do Skylab, porque eu sei do lastro intelectual que ele tem, é um cara que escreve muito bem, começou a escrever para o 247, e a gente começou a fazer o programa Desentrevista. Então, isso é muito legal, você vê que é uma questão que toda essa situação dramática do Brasil, essa perseguição ao Lula, perseguição à civilização, perseguição a professores, perseguição a intelectuais, perseguição a museus, perseguição à arte, perseguição à cultura, né? Tudo, né? Perseguição a pobre, negro, mulher, índio, né? Tudo no Brasil que tiver um aspecto de fragilidade, que precise de um respeito adicional, está sendo, nesse momento, violado, desrespeitado por esse governo parasita, que
dá continuidade ao governo Temer. É pior que o Temer, mas dá continuidade. Da lama ao caos de Temer a Bolsonaro. Bom, tem coisas para falar do Bolsonaro também. Eu estou vendo que muita gente está chegando aqui. Uma live bombando. Peço para vocês se inscreverem no canal do Conde no YouTube. Nós estamos aí atingindo já 8.500 inscritos. Rápido demais. Fenômeno! E agradeço as inscrições, mas reitero, falo assim, pô, galera, tem que clicar no bagulho de inscrever lá, esses paranauê aí do YouTube, velho. Não pode, cara. Não pode curtir a live sem se inscrever. Isso é falta de respeito, velho. Então se inscreve na live. Vamos dar densidade aí, porque o YouTube vai ficar bonzinho comigo. Então, quero saudá-los a todos. Não vou conseguir ler todos os comentários agora, caras pálidas, porque eu quero entrar diretamente aí na reflexão do lulismo selvagem e de toda essa questão no entorno, então, por exemplo, do Skylab, né? O Skylab, cara, sensacional. Ontem, na nossa desentrevista, que eu recomendo a todos vocês, agora ela foi ao vivo pela TV 247. Não está mais no meu canal. Eu vou baixar no meu canal depois, para a gente ter lá, mas ela está no cardápio da TV 247, que o Lula assiste muito. Quero falar disso com vocês hoje também, que é uma comunicação, né, que ele pode ter, né, com tudo isso, né, com tudo que está acontecendo aqui fora, mas com tudo que está acontecendo aqui fora, com uma lente democrática, não com uma lente vendida, né? O Lula não vai assistir um jornal da Globo News ou Jornal Nacional, quer dizer, que tédio, né? Enfim, é uma coisa assim, entendeu? Vai assistir o comentário, o debate, a coisa pulsante que está rolando aqui, a presença de vocês aqui na live do Conde, nos programas do Leonardo Atush, do Mauro Lopes, toda a comunidade 247, que é muito vibrante, muito atuante, de muita sinergia. Então, o bagulho é louco, o bagulho é esse. Então, assim, informação que me chegou, mandem coraçõezinhos para mim, muito obrigado, curtam a live, e eu vou abrir aqui o meu roteiro, conversando com a Nicole Briones, então, jornalista, assessora de comunicação do Lula. Ela me passou, então, a força que o Lula continua tendo, tá com bom humor, né? Teve com ele na quinta-feira, está com bom humor, está acompanhando as coisas que estão acontecendo aqui fora, continua com uma pilha de livros ali. O Lula está no momento, eu falei isso numa live, né? O Lula nunca teve um tempo para ele. É claro que eu não quero relativizar a dor que é e a angústia que é você ter a sua liberdade violentada desse jeito, sobretudo quando você é público e notório que você não tem, que você é inocente, né? Esse processo do triplex e do sítio de Atibaia, quer dizer, são duas violências. Elas já estão catalogadas na violência que o Poder Judiciário brasileiro produziu. É uma coisa vergonhosa para o Brasil, domesticamente, e para o mundo, tá? Então, bom, tirando esse aspecto, eu tinha contabilizado comigo, até para aplacar a minha própria angústia de ter. Eu lembro que no dia 7 de abril, eu chorei muito. O Brasil chorou muito. Foi muito triste tudo aquilo lá. E a gente teve de sofrer, né? A gente não pode abrir mão do sofrimento político, espiritual, existencial, para se tornar uma rocha e não sofrer com nada. A gente precisa sofrer justamente porque o Lula também é um cara que sofre. Ele é chorão, um cara que chora, se emociona. Mas isso é sintoma de muita força. Porque se você se emociona, se você se abala com um evento que você tem pela sua frente, você tem que se abalar. Isso é do regime subjetivo de todo e qualquer ser humano. Nós temos que processar a dor. Processou a dor, levanta a cabeça, espinha ereta e volta à luta, né? Porque daí, se não fizer isso, aí é depressão. E depressão, por exemplo, no vocabulário do Lula não existe. É um cara que não se abate, né? É um cara que realmente não se abate com nada. Eu tento ser assim também, não é fácil, mas sabe que interessante, gente? Vou falar isso para vocês. Quando você começa a viver a questão política e percebe que viver a política é viver a sua vida com muita intensidade, é lutar por você mesmo, pelos seus filhos, por tudo que te cerca, por tudo que é bom nessa vida, pelo amor, né?
pela prosperidade das pessoas, pela saúde, por tudo isso, para curtir realmente essa passagem aqui por esse mundo, né? A política é uma coisa muito espiritual nesse sentido, é muito filosófico. Então, quando você passa a viver a política com muita intensidade, você se torna mais forte naturalmente. É por isso que o Lula também é tão forte, né? É por isso que o Aécio Neves, por exemplo, é tão fraco. Ele sim é deprimido. Quando ele foi preso lá em Brasília, prisão domiciliar, ele bebeu, enfim, dizem que cheirou e tal, não sei, né? Mas enfim, chorou, não chorou, né? Chorou, não sei, chorou, da marchinha de carnaval, né? A irmã dele foi presa, tal, chorou de novo. Então, sabe, mas é um choro que não é da dor, assim, é um choro do medo, da covardia, de não se mostrar para o seu público, para o seu eleitor, de se esconder. O Aécio se escondeu, foi uma vergonha essa última eleição dele para deputado federal em Minas Gerais. Foi eleito porque tem um recal ali, tem todo um esquema ali em Minas Gerais. Mas, enfim, o Aécio, o cadáver político, o cara que começou todo esse golpe aí no Brasil. Então, na medida em que você se empenha, que você mergulha no mundo político, que você realmente quer um país melhor para você fica muito forte, cara. Nada te abala mais. Eu me sinto muito forte depois de uns anos para cá, basicamente desde 2015 para cá, desde da reeleição da Dilma Rousseff, em que eu mergulhei de cabeça nessa defesa intransigente da democracia, dos governos do PT, porque eles são democráticos e sempre foram. A gente se torna mais forte. Nada abala, gente. Nada mexe. Nada. Podem tentar que não vão conseguir. Então, é uma maneira de se proteger também desse show de horrores que nós estamos passando, é justamente mergulhar e produzir e chamar responsabilidade para si, para produzir um país melhor politicamente, para resgatar aqueles que foram importantes para a nossa vida, como Lula. Nós temos de dar uma resposta para tudo isso que está acontecendo com o Lula. Eu me sinto nessa função já há muito tempo e sinto que não estou fazendo o suficiente. Vou ter que fazer mais alguma coisa. Vou ter que partir para cima de outros flancos da luta política, não só através da internet, mas através de outras ações. Tá certo? Faço o que eu posso, né? Dou o meu sangue para essa causa. Então, isso é muito legal. Isso é ser protagonista da história. É isso que o bolsonarismo não tem. Ele não tem compromisso com nada. Essa história do Bebiano, vou falar do Bebiano, né? Essa história aí da queda do Bebiano, e não sabe se sai, não sabe se fica, se chove, sai de cima. Como é que é aquela expressão? Não sabe se chove, não molha? Sei que, sai de cima. Alguém me lembra aí, porque eu esqueci. Então, isso aí, enfim, eu vou falar disso, mas eu quero deixar para depois, que eu quero falar de coisa boa no começo da live hoje, né? Quero falar de Bolsonaro e Bebiano, realmente, espiritualmente também é uma aprovação para você. Então, vamos falar do Lula um pouco. Lula, querido, assiste a live. Eu acho que estamos num momento que é um momento, uma espécie de expectativa agora. Por quê? Daqui a pouco vai completar um ano que o Lula está preso. 7 de abril. Caga, não sai da moita, é isso, Mariana Jacques. Obrigado, né? Caga, sai de cima, né? Fode, nem sai de cima, não fede nem cheira, né? Isso, né? Bolsonarismo, né? Bolsonarismo é a não política, né? Por isso que o cara vai lá de chinelinho, né? Vou falar disso também depois, mas antes eu quero falar dessa história aí. Tem que falar do Luiz Selvagem, do Rogério Skylab também. Estava dizendo... Então, daqui a pouco completa um ano. E eu acho que nós temos de direcionar para essa data uma grande manifestação, uma grande mobilização no país inteiro. Eu já disse isso em outra live, fiz a curva, acho que 2019 é o ano das manifestações de rua, acho que 2013 ainda está entalado, e é justamente isso que eu vou trazer aqui com a ideia do lulismo selvagem, proposta pelo Rogério Skylab, diga-se de passagem, e trazer uma condição, criar as condições para a gente significar a rua de novo, porque a rua, não em 2013, que é um momento um pouco difuso, e eu agora capitulei, digamos assim, a minha própria interpretação desse momento,
Porque com essa ideia do lulismo selvagem, a gente pode olhar para 2013 agora com outros olhos, tá certo? E entender 2013 como um movimento que não foi simplesmente uma coisa, e não foi realmente, né? Não foi aquela coisa do manifestoche pura e simplesmente, foi uma coisa muito mais séria, foi uma coisa gravíssima, foi uma coisa assim sem precedente, né? 1 milhão de pessoas nas ruas do Brasil inteiro, do Brasil inteiro mais de 1 milhão, evidentemente, mas em Brasília, por exemplo, as cenas de Brasília, as pessoas tomando, aquela cena noturna, daquela multidão em cima ali do eixo monumental de Brasília, da cúpula do Congresso, é impressionante. Nem na redemocratização a gente teve uma cena daquelas, uma iconografia daquela dimensão. Foi uma coisa impressionante. As pessoas, eu comentei com o Rogério Skylab ontem, né? Pessoas ainda têm um certo receio de analisar e de entender o junho de 2013, que é difícil entender aquilo lá, porque não tem um líder, né? Você não tem uma pessoa para você recorrer, entrevistar e perguntar, escuta, qual que foi o bagulho aí? O que vocês fizeram? Não, foi uma coisa que foi muito forte, uma coisa que nasceu da população. Eu me lembro que o estupim do movimento foi o movimento Passe Livre em São Paulo. Nós tínhamos, o Alckmin era governador, evidentemente, 2013, o Haddad era o prefeito de São Paulo, o Haddad tentou conduzir, com toda a civilidade e competência que ele tem, a questão do reajuste das passagens de ônibus. Nós sabemos, e virou, inclusive, folclore, essa questão dos 20 centavos, mas o que gerou a energia para fazer o país todo sair das suas casas e ir numa catarse absolutamente inédita. O Brasil nunca teve nada parecido com junho de 2013. Nunca. 64, 60, manifestações de 68, nada chegou perto. O que foi o estopim? Foi a truculência da PM de São Paulo. Isso eu assisti ao vivo pela TV aberta, né? Quer dizer, você tinha ali, sei lá, acho que nem 1.000 manifestantes do Passe Livre na Avenida Paulista, e a PM desceu o cacetete nos caras. Bala de borracha, mas muita violência. Muita violência. Alckmin é o Alckmin. Veja, o Alckmin naquele momento, eu fiz esse cálculo naquele momento, ele queria fustigar Dilma Rousseff, ele viu a oportunidade para realmente desencadear no país inteiro um movimento contra Dilma Rousseff. Então, depois de eclodido essa energia toda popular, a Dilma Rousseff acabou sendo, pela narrativa da imprensa, o alvo. Mas não era bem isso, não. Não era bem isso. Você tinha uma outra demanda naquelas pessoas que estavam nas ruas. Bom, recapitulando rapidamente. Então, depois daquela violência absurda da PM de São Paulo, a culpa não é do PM, a culpa é do governador, que manda bater, né? Que manda espancar as pessoas. Aquilo foi tão violento, e aquilo foi transmitido pela Globo, pela Globo News, por todas as emissoras abertas. Eu acho que aquilo revoltou as pessoas. Revoltou demais. E eles tomaram partido do Passe Livre, e aí o movimento virou uma coisa muito maior, totalmente, enfim, desvinculada de qualquer pauta. Se tornou um movimento contra as instituições e a política, né? O país criminalizou a política a vida toda. Aquele movimento de junho de 2013, a Globo, evidentemente, estimulou aquele movimento, porque viu também a chance de abalar o governo soberano da Dilma Rousseff, que irritava o poder, irritava os magnatas da comunicação. Porque quando você tem um governo soberano, querido, você não tem mais aquele link direto com os grandes agentes, né, os grandes players do poder.
você compartilha a receita, né? A SECOM compartilha, né? Para estimular a diversidade na produção de informação no Brasil. Eu estou avançando muito nisso, mas daqui a pouco eu fecho essa primeira parte. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando aqui? Está curtindo? Estão curtindo a live? Está funcionando? Movimentos. A Globo estimulou a movimentação de 2013, mas eles não queriam, basicamente, eles eram contra todos os políticos. Todos. Não era só contra o PT. Era contra o PSDB, era contra o PMDB, era contra o PP, era contra o DEM, era contra o PDT, era contra o PCdoB, era contra tudo, porque não estava dando mais. Então, criminalização da política, ela se materializou ali em 2013. Se materializou, conseguiram fazer aquilo lá. E aí nós tivemos toda aquela catarse, toda aquela... né, que foi tão assustador, gente, aquilo foi tão assustador que a própria imprensa conservadora ficou com medo de dar sequência naquilo lá. Aquilo, na verdade, depois se transformou nesses manifestoches e tal, que foram pelo impeachment da Dilma, mas é uma coisa totalmente diferente, né? Aí que foi o dedo da Globo, basicamente. Pegou aquela energia que ainda estava residual ali, depois de 2013, e estimularam o impeachment da Dilma Rousseff sem crime, que nos levou para essa zona de horror. Então, o que o Rogério Skylab fala quando ele trata desse lulismo selvagem? Que toda essa massa que foi para a rua em 2013, eles estavam sendo protagonistas do seu tempo, eles estavam querendo isso. Por quê? Porque o Lula, com a sua presença, que também é uma presença selvagem nesse sentido, o Lula estimulou as pessoas, evidentemente, muda o país, muda totalmente o país, né? Você tem, que é muito rápido, né? Quando você tem eu não sabia disso, sinceramente, eu aprendi depois de ver o Lula governar, depois de ver o PT no governo, e o Haddad em São Paulo também, né? Quando você tem competência, o cara ele é eleito prefeito, governador ou presidente, as coisas o resultado é rápido, cara, porque a sociedade é virtuosa. O povo trabalhador quer produzir riqueza. É muito bonito isso, dá um tesão danado você observar isso. E o país funciona de uma maneira espetacular, como foi com o Lula. E o Lula tinha a outra questão ainda, que ele, como ele é um cara muito para cima, né? Ele contagiou todo mundo, empresário, trabalhador, todas as classes, de toda maneira, de todas as maneiras. Então, nós tivemos ali, dos governos Lula, uma transformação da sociedade brasileira inteira. E o Rogério Skylab diz assim, nesse momento, 2003, 2010, está falando nem da Dilma ainda, a Dilma consolida algumas coisas que o Lula construiu, mas aí o Skylab faz até uma crítica muito inteligente, muito pertinente, com toda humildade, não para diminuir o que significou a Dilma Rousseff, mas em função desse debate mais filosófico que a gente conseguiu propiciar, discutindo essas questões assim concernentes a junho de 2013. Né? Ele diz que a Dilma organiza o que o Lula desorganizou, mas desorganizou no bom sentido. O Lula trouxe desejo para a sociedade, para os brasileiros. Não foi só o cara ir para a faculdade, ir para o aeroporto, pegar o avião, comprar o seu carro, comprar a sua casa, né? Ascender, botar os 5 filhos na universidade, né? Não foi só isso, não é só uma questão de ordem meramente estatística, foi um fenômeno que foi espiritual internalizado. As pessoas foram investidas de desejo, de tesão político, de tesão econômico. Vocês sabem, o Lula propiciou isso com a inteligência dele desproporcional, conduzindo aí a equipe, evidentemente cheia de méritos também. O Haddad, um deles, no Ministério da Educação, depois do Tarso Genro. Então, calma que eu já vou falar do inferno, né? Por enquanto eu estou no céu ainda. Daqui a pouco eu desço no inferno, que é o Bolsonaro et caterva.
esse conceito do lulismo selvagem ajuda a gente a entender os movimentos, o movimento de 2013, que nasce dessa possibilidade de você ser o agente da história, coisa que o brasileiro nunca teve. O Rogério Skylab diz, até Lula, a gente ainda estava dividido em Casagrande e Senzala. Veja, claro que o Gessé Souza, a reflexão de Gessé Souza é absolutamente pertinente. É que o Rogério Skylab dá um passo além. É um passo quase que epistemológico. Vai além. É para somar, não é para competir. Tudo bem? Então, com Lula superou a questão da Casagrande Senzala. Aí você tinha uma outra coisa que, inclusive, aí o Skylab chama atenção, e é muito poético quando ele fala isso, que é um protagonista que não tem nome, que não se deixa domesticar, não aceita um rótulo. Tanto que você tem o relato no artigo não sei se é do Albuquerque, do Hugo Albuquerque, que também tem um artigo que investiga a questão dessa modificação da sociedade brasileira. É um artigo de 2012, portanto, antes das manifestações de 2013. Mas o do Giuseppe Coco e do Márcio Fachetto é depois, é interpretando aquilo lá. Acho que é de 2015 o artigo deles, salvo engano, ou 2017. Ele diz que tem... Qual que é a frase que abre a comunicação do Coco e Fachetto? Eu não sou ninguém. Alguém vai entrevistar as pessoas ali em junho de 2013 e uma ativista diz ali, a pessoa pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? O que você representa? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Apareceu a abelhinha aqui. Isso é muito interessante, porque daí abre um flanco de interpretação e de análise que extrapola o mero comentário político, que é um comentário filosófico, estrutural, discursivo, né? E que exige um pouco mais de lastro, não é aquela coisa mais reativa do comentário político. Então, que tem a ver com psicanálise também. Tem a ver com psicanálise. A pessoa não se nomeia, ela não quer se nomear porque ela quer continuar livre. E aí, no artigo do Rogério Skylab, a não nomeação é a liberdade. É a liberdade. É a liberdade e a soberania intelectual para você produzir a sua revolução política. Tá certo? Então, esse é o lulismo selvagem, que tanto o Skylab quanto eu agora vamos tentar trabalhar um pouco mais esse conceito. Levar as últimas consequências, porque eu acho que ele explica o Brasil melhor do que algumas teses que vinham sendo, porque a gente não pode analisar o Brasil com teses do passado. O Brasil mudou demais. De Lula para cá, o Brasil mudou muito. Queridos, foram 40 milhões de pessoas. 40 é uma Argentina, é um país novo dentro do país, é uma nova concepção de Estado, uma nova concepção de sociedade. É muito forte o que aconteceu nos governos Lula e Dilma. Por isso a virulência, por isso a agenda regressiva, comportamental, de costumes, né? Porque não dá para combater um poder, uma força política tão poderosa dentro da racionalidade política do argumento. Eles não conseguiam, estavam perdendo para o PT. 4 eleições seguidas. Quer dizer, o que venceu o PT? Fraude do WhatsApp e um protocolo de comunicação absolutamente também colapsado, que é o chinelinho, né? O chinelinho do Bolsonaro. São aquelas fotos, fake news, muita fake news. Eu falei do WhatsApp, mas enfim, você pode depurar um pouco mais essa análise. Então, essa resenha inicial é só para vocês se darem conta de que nós temos um conceito novo na praça, forte, e que vale a pena a gente investigar. Lulismo selvagem, né? Que é uma coisa espontânea, sem ninguém coordenando nada, sem doutrinamentos, uma energia política que foi libertada pelos governos libertadores de Lula e Dilma. E aí criou-se um monstro. Esse é o detalhe que o Skylab traz na reflexão dele. Você cria um monstro que você não sabe como lidar com aquela novidade, né? A população toda investida de tesão, de desejo, de querer uma mudança estrutural no país, inclusive você próprio que produziu as condições
para que a população conseguisse postular, formular uma reação ao mundo político naquelas bases de manifestação de rua, transversais, transversais, com muitas outras influências e pressões ali agindo, mas basicamente isso. Quer dizer, 2013 só foi possível porque existiu Lula. Ponto histórico, né, que é absolutamente incontornável. Sem Lula não haveria 2013, não haveria junho de 2013. Então, acho que pode ser o momento da gente revisitar essas manifestações, tentar entender a origem dela, a natureza dela, ver que não foi simplesmente a classe média pequeno-burguesa, você tinha ali muita informação, você tinha gente, é o movimento Passe Livre, que é o estupim de tudo, o movimento de estudantes, basicamente, né? De gente politizada, de gente que tá atenta a tudo isso. Tem muitas teses a respeito desse momento. O Brasil, ele precisa ser, depois de Lula e Dilma, depois do PT, depois da democracia, de uma concepção nova de democracia, que eles estabeleceram, com o trabalho, né, o suor, um produto, PT é um produto do país inteiro, né? PT é o patrimônio da sociedade brasileira. Não é uma coisa, essa coisa de ficar dividindo a sociedade nisso. A divisão é importante para o debate político. Você tem que ter a polarização, falei disso ontem, para você ter tese, antítese, síntese, minimamente, para você poder produzir o contraditório. Mas ficar segregando, né? Segregando segmentos da sociedade, petista, não sei o quê. Isso é deletério. Isso é deletério. Então, nós temos de ter respeito pelos movimentos populares, pelo MST. O MST é um espetáculo, gente. O MST é uma das coisas mais civilizadas do mundo, né? A escola do MST é uma das coisas mais lindas do planeta. O tipo de educação que eles promovem para as crianças, na minha opinião, que sou professor e também tive em sala de aula para Fundamental 1, 2 e ensino médio, a concepção pedagógica do MST é melhor do que todas as escolas brasileiras, públicas ou privadas. É um show, é um espetáculo. Uma criança de 9 anos de uma escola do MST dá um banho em qualquer criança, com todo respeito, da rede pública ou privada. Em termos de capacidade de saber o que é cidadania, solidariedade, né? Eles são educados dentro de um princípio civilizatório, não de um princípio darwinista, tá? Que é o que impera em grande medida nas particulares e nas públicas do Brasil, né? Com muita pressão dos pais, né? Que viveram um período diferente e não conseguem entender o que é a modernidade. A minha experiência sempre foi essa, né? O adolescente muito mais proficiente do ponto de vista da civilização e do debate político do que os pais deles. Todos, quase que sem exceção. Né? Você pega adolescente dos 12 até os 16 anos, eles falam de homofobia, eles falam do LGBT, eles falam da violência contra a mulher, eles falam de tudo. Por quê? Aí eu tenho uma outra tese para dizer para vocês também. E essa é muito concreta. A redação do Enem foi importantíssima para trazer a soberania intelectual para essas gerações e também para as outras. Porque não era só adolescente que fazia o Enem. Muita gente com mais de 50, 40, 60 foi fazer o Enem para ter a oportunidade nova de fazer uma universidade e subir na vida. E fizeram isso, em grande medida. Trabalhei 10 anos com o Enem. Eu assisti isso com os próprios olhos. Né? Diferentemente da maioria das pessoas que trabalhavam com a redação do Enem, eu senti um tesão imenso de trabalhar com aqueles textos. Era muito interessante você ver. O adolescente, quando escreve, ele inova, né? Ele é poderoso, né? As proposições deles são muito mais poderosas do que, na verdade, a comparação que eu faço é quase como de uma fruta podre, né? A geração dos 40, tal, salvo exceções aqui e ali, tudo mais, a gente sabe disso. Mas comparando com o poder de inovar, o poder civilizatório de um adolescente, é uma coisa brutal. Então, a redação do Enem, com a sua agenda, com a sua pauta civilizatória, sempre com um tema relacionado à questão social, por exemplo, trabalho infantil,
lei anti-embriaguez do trânsito, a lei, esqueci o nome da lei, do trânsito, não poder beber ao volante foi tema de uma ação, violência contra a mulher. A última foi soberana, foi bonita, o INEP é maravilhoso, agora o INEP vai ser todo destruído pelo governo Bolsonaro, por esse ministro da Educação colombiano aí, Ricardo Vélez Rodrigues. Bolsonaro não tem a menor condição de compreender do que se trata o Enem. Eles acham que é coisa de comunista. Né? Fica difícil. Né? Fica difícil. Então, o Enem foi desses 20 anos aí, e o Enem foi uma iniciativa do PSDB. A gente não pode deixar de reconhecer isso, do Paulo Renato Souza, 1995. Né? O Haddad, evidentemente, né, e o PT, e o Lula, e o Tarso Genro, e a equipe da educação fizeram melhorias na prova. Essa é a diferença. Só para complementar do Enem, depois eu digo da diferença. A prova de redação do Enem, que a prova de exatas e de humanas, ela é padrão, ela tem também um funcionamento diferente das provas da USP, da Unicamp, da Unesp, das universidades em geral no Brasil, porque é uma prova, ela tem um caráter inclusivo, né? É uma prova também que tem a ver com reparação social. Só que eles fizeram isso com extrema competência. Como educador e professor, eu posso dizer para vocês que a prova do Enem é uma obra de arte, sempre foi. As pessoas do INEP são extremamente competentes. Produziram uma maneira de democratizar o acesso ao ensino superior brasileiro e de aferir e de produzir políticas de melhoria pedagógica e didática em toda a rede pública e privada do Brasil. O Enem contagiou todas as escolas do país. Todo mundo que trabalha com educação sabe disso. Os professores em sala de aula, seja na rede pública ou privada, eles trabalham olhando para o Enem. No ensino médio, sobretudo, até no ensino fundamental 1 e 2. Eles trabalham pensando no Enem, pensando de quando vai chegar essa prova. E os alunos também têm esse pensamento. Prova do Enem respeitadíssima. A maior prova do mundo. Você não tem Agora vai ser sucateada, né? A última já teve, depois de Temer, depois do golpe, você já teve consequências terríveis para a produção da prova do Enem. Mas você teve um ano que foram 9 milhões de candidatos. Você não tem um vestibular assim no mundo simultâneo, quer dizer, que é aplicado num domingo só. Depois ele foi fragmentado em 2 domingos e tal. Enfim, só para dizer que o Enem foi extremamente importante para a produção de uma geração politizada no país. Não sei se vocês se lembram, mas entre os adolescentes, o Haddad vencia do Bolsonaro. Era o mesmo resultado com as mulheres e com os negros. Né? O Haddad vencia no segundo turno e tal, e acho que o resultado concreto das eleições também foi nesse sentido. Não sei se fizeram, porque depois das eleições você não tem essa discretização, mas a última pesquisa dava isso, sobretudo do Vox Populi. Né? Por quê? Porque o adolescente ele tá blindado. Claro que você tem problemas, e é claro que os problemas sempre são mais gritantes e chamam mais atenção, mas eles estavam muito mais conectados com as pautas da modernidade, civilizatórias, né? Da criminalização da homofobia, de combater a violência contra a mulher, das questões das nações indígenas, do racismo. Eles são muito melhores do que nós, com toda certeza, né? Os adolescentes, quando se trata dessas questões. Bom, só para arrematar a digressão, e depois eu vou cair no bebiano lá. Olha a diferença. Olha porque o PT é tão importante na vida, na sociedade brasileira. Estão me acompanhando? Deixa eu ler um pouquinho o que vocês estão falando aqui, porque senão o cara não lê nenhum comentário, só fica no brainstorm dele. Deixa eu ler aqui, porque daí o Lula vai curtir também, né? Tarará, tururu, tiriri. Deixa eu ler um comentário bem bacana, porque... Olha, esse aqui é engraçado. O Ciro Gomes é o maior babaca de todos os tempos. Pedro Rodrigues. Divertido. Tem órfãos do Bolsonaro aqui.
Sandra Albernaz concordando com o Enem. Satisfação ter vocês aqui. Tadadá. Deixa eu ver. Bom, eu agradeço todos os comentários que vocês estão aqui colocando na live do Conde. Continuo pedindo a inscrição no meu canal. E aí eu quero só falar, nossa, o tempo passou, hein? 48 minutos de live já, eu nem comecei ainda. Fala sério. Bom, diferença, por que o PT é tão importante? Por que é tão importante assim na nossa vida? Porque, veja, você teve 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, problemas 1000, privataria, né? Golpe, compra de votos para reeleição, 1997, enfim, um segundo mandato nojento do Fernando Henrique Cardoso, péssimo. Fernando Henrique Cardoso saiu com 36% de aprovação popular. O Lula saiu com 87%. Chupa, Fernando Henrique Cardoso! Mas era, pelo menos, aparentemente, com todas as fragilidades, um governo democrático. Defeitos aqui e ali, tá, muitos defeitos. Era um governo democrático. Na verdade, ele possibilitou a chegada do Lula e do PT e de uma equipe de verdade que ama o país, né? Que representa o povo brasileiro. Tudo que o Brasil sempre precisou e sonhou. Em certo sentido, o Fernando Henrique Cardoso, com aquele golpe da reeleição, ele comprometeu uma coisa que a elite brasileira sempre fazia para impedir o PT, que é truncar o processo eleitoral nas vésperas das eleições, né? Na verdade, ele se encurralou também, quando ele fez aquele, né, esse crime, né, que foi comprar o projeto da reeleição, né, a mudança constitucional da reeleição, que precisava de muito voto para aprovar aquilo lá, que muda a Constituição. Aí, depois de uma lambança dessa, depois de um desgaste político desse, a elite brasileira ficou um pouco acuada, né? E aí o Lula veio irresistível, veio fumegando no cangote do Serra e arrebentou com o Serra no meio, né? Aquela eleição foi 60-40, 60% a 40%. Foi muito vibrante. Vocês se lembram disso, né? A vibração do país com a vitória do Lula em 2002. Mas eu ia dizer, bom, então, só para dizer que o governo Fernando Henrique Cardoso, de uma certa maneira, deu condições para a chegada do Lula e uma chegada triunfante, né? Para ficar, para não sair mais, só sair desse jeito que a gente assistiu, né? Mas o que eu quero dizer da importância do PT é que os projetos que foram bem elaborados no governo FHC, porque teve projetos bem elaborados, foram aperfeiçoados pelo Lula, pela equipe dele. Não teve essa coisa infantil que o Bolsonaro tem agora, que o próprio Temer teve, de pegar tudo que o anterior fez, o governo anterior fez, e, sabe, apagar tudo e combater tudo, né? Na verdade, o Bolsonaro está combatendo agora a governança brasileira, toda a estrutura que extrapola a capacidade de o PT ter formulado tudo isso no país. É um produto da sociedade brasileira. Por isso que a sociedade está ficando cada vez mais indignada. Certo? Porque ele está combatendo vitórias, conquistas, não do PT, mas da sociedade brasileira. Tudo bem? Bom, o PT pegou o solidário lá da Ruth Cardoso, transformou no Bolsa Família, que é o maior programa do mundo, transformou no maior programa do mundo de reparação e assistência social para as pessoas que não podem, tirou 40 milhões de pessoas da pobreza com isso. O maior programa, o mais bem sucedido do mundo. Com a Ruth Cardoso, acho que era 1 milhão de pessoas assistidas. Com o Lula, passou de 20 milhões. Tá? Problema de escala. Problema de escala. E outras coisas também. Por exemplo, o Enem. Continuou com políticas. Você não vai fazer um cavalo de pau tão grande. Você vai aprimorar processos, protocolos e procedimentos. O PT teve essa humildade. O PT teve essa autocrítica. Todo mundo fala da autocrítica do PT e tudo mais, mas o PT não foi chutando tudo.
Falou-se em herança maldita, mas aí também está querendo demais, né? Porque o cara faz realmente sucateia todo o patrimônio brasileiro. A Vale é uma herança direta do governo Fernando Henrique Cardoso. Herança direta. A Vale com esses acidentes catastróficos. E a Vale sabia de tudo isso, sabia que ia ter acidente, né? Se omitiu. O presidente da Vale não se levantou em respeito a um minuto de silêncio das vítimas do crime da Vale em Brumadinho. É uma coisa absolutamente, né, fruto direto da privataria do PSDB. A Vale, sem pensar, uma mineradora gigantesca, uma das maiores do mundo. Mineração não é, sabe, não é a padaria com produzir pão. Mineração é um troço complexo, né? Então precisa ter compromisso com o meio ambiente, compromisso com a sociedade brasileira. A Vale não teve compromisso nem com o meio ambiente e nem com as pessoas, com os seres humanos, com a população ali, com os rios. Matou 2 rios, porque a Samarco é responsável pelo primeiro, mas a Samarco é conectada com a Vale, cara. Não dá para responsabilizar a Samarco. A Vale é a grande criminosa ali dos 2 acidentes gigantescos de Minas Gerais. Então tem esse detalhe também. Bom, acabei falando demais, quase que não falei da conversa que eu tive com a Nicole Briones. Acho que eu vou falar agora, né? Então a Nicole teve com o Lula, o Lula vai assistir essa live aqui, né? Falou, pô, mas eu já falei isso. Eu quero informação nova, né, Lula? Porque é claro que você tem razão, né, Lula, querido? Mas eu quero só reforçar o que você pediu, o que você falou para a Nicole e que a Nicole falou na vigília, que foi muito importante, né? Que é justamente o fato de você não se curvar, de você, Lula, não se curvar a esse volume de arbitrariedades que estão sendo cometidas pelo Poder Judiciário brasileiro. E dizer assim, eu não vou calar minha boca, eu vou falar o tempo todo, você já mostrou isso hoje, assinando aquele documento e dizendo assim, não reconheça esse documento, vou entrar com recurso, porque eu sou inocente. Isso é fundamental. Acho que o poder da palavra, o discurso é uma instituição, é preciso realmente aumentar a carga dessa questão da dignidade de todos nós e do Lula, que estão conectadas, né? A dignidade do povo brasileiro, a dignidade do Lula. E para a gente poder prosseguir no processo e acelerar o processo de liberdade, porque só assim que o Brasil e a nossa vida vai voltar minimamente à normalidade, para a gente poder voltar. Sabe o que parece o Lula preso? Parece que a história está presa. A história não avança. Tá todo mundo, a história está esperando o Lula sair. Parece que a história tomou corpo, personalidade. Ela está esperando o Lula sair para ela voltar, né? Para ela voltar a funcionar para todos nós, brasileiros. Porque parece que ela está se negando a... Né? A gente tem até retrocesso, evidentemente, mas tem um processo de paralisia histórica. Paralisia. Porque a nossa voz está presa. Quem representa o povo brasileiro hoje? Claro que o Boulos representa, claro que a Gleisi representa, claro que o Haddad representa, claro que o Freixo representa, claro que a Manuela representa, claro que o Jean Willis representa, mas dá para comparar com o Lula? Todo mundo? Não dá. Não dá. Até porque o Lula, o cara tá forte, tá jovem, eu acho, Lula, o cara jovem, 73 anos, o cara tava jogando bola. Lá com o Mano Brown, Chico Buarque, aqui pertinho, aqui, na escola do Sem Terra. Como é que é o nome da cidade? Pedrinho Cândido tava aqui assistindo. Tava jogando bola. O Juca Kfouri lá, pitando, expulsou o Lula de campo, sem camisa, vendendo saúde, velho. Entendeu? É isso que enlouquece também. Sabe o que enlouqueceu a elite brasileira também? Só para lembrar, aí Lula, você sabe disso, né? Que o Lula também não é bobo nem nada, né? Quando saiu aquela imagem do Lula malhando, né?
não sei se era na casa dele, se era onde era, né? Muito antes, em 2016, 2015, não sei que data que saiu. Acho que logo depois que a Dilma foi reeleita e começou o processo de sabotagem brasileira, o Lula soltou essas fotos dele malhando e tal. Assim, cara, alucinado, quer dizer, saúde total. Aquilo assustou, aquilo intimidou, porque as pessoas tinham pânico do Lula voltar. As pessoas, os empresários corruptos, né? Esse pessoal aí tinha pânico do Lula voltar e, pô, o cara volta, putz, é consagração para lá e para cá, não acaba mais o processo insuportável de amor do povo brasileiro pelo Lula. Isso, a presença do Lula, veja, Dilma Rousseff fez o primeiro mandato, foi super legal, com todos os problemas e todas as agressões que ela sofreu. Mas o segundo mandato enlouqueceu a elite brasileira, porque eles ficaram em pânico, falando, meu Deus do céu, a Dilma vai governar mais 4 anos e depois o Lula volta para mais 8. Eles entraram em parafuso e foram para o Vale Tudo. O Vale Tudo do Aécio Neves, do Eduardo Cunha, do Michel Temer, da elite como um todo, né? E, enfim, e de vários segmentos aí que foram transversalizados aí nesse processo de golpe. Então, assim, o Lula é maior, tem uma outra dimensão. Então, o fato dele estar preso, sem se comunicar diretamente com a população brasileira, que sempre foi conectada com ele, causa uma paralisia da história. Então, nós estamos nesse processo agora de vai, não vai. Por isso que não vai. Parece que não vai, parece que não anda, parece que não acontece nada. Está acontecendo, mas veja, não é processado, isso não é processado no universo político. Parece que continua no processo de paralisia. Interminável. O governo Bolsonaro não consegue avançar em nada. Está o tempo todo parado. Só com crisezinha interna. Justamente essa história do Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano, querido, eu falei ontem aqui, o cara foi coordenador da campanha do Bolsonaro. Então, o cara importantíssimo, talvez o cara mais importante para a eleição do Bolsonaro. O cara ser chutado do governo agora. Ó, sabe o que ele falou do Bolsonaro? Eu não segui nada do roteiro que eu fiz hoje, mas paciência, né? O que ele falou do Bolsonaro? Quer ver? Pesadíssimo, alienado, perturbado da cabeça, desleal, paranoico. O que mais? Ele falou mais coisa. Enfim. E ele falou assim, que o Brasil pode tremer na segunda-feira. E ele disse que quer ver a exoneração assinada pelo Bolsonaro. O Bebiano não está de brincadeira, gente. Tá? Esse cara corre risco e é bom a gente ficar de olho, porque o processo é violento. O processo é violento. Os milicos não conseguiram impor a sua percepção de país, perderam para o Carlos Bolsonaro, ninguém fez manchete nenhuma disso, né? Os militares, os generais perderam para o Carlos Bolsonaro, molequinho lá de 30 anos. Todos aqueles generais lá. Porque o Gustavo Bebiano vai ser demitido. A não ser que o Bolsonaro volte atrás. Esse pessoal volta muito atrás, né? Volta atrás o tempo todo, né? Tem essa também, prejudica até a produção de jornalismo para a produção de notícia, porque você não sabe mais, você dá a notícia e o cara vai lá e volta atrás. Aí você né, tira a notícia, o cara vai lá e volta atrás de novo. Aí volta atrás, volta atrás, volta atrás. Quer dizer, não dá certo, né? Tem gente fazendo esse tipo de coisa. Bom, eu ia falar hoje também, deixa eu ver quantos minutos. Nossa, já passou a hora da live. Galera, o Conde não para de falar. É absurdo isso. Escrevam pedindo para eu parar de falar. Não é possível. Então, quero finalizar essa live agradecendo muito a presença de vocês. Tamo junto, ninguém solta a mão nem o pé de ninguém. Eu vou voltar a falar amanhã de novo sobre a conversa que eu tive com a Nicole Briones, que foi muito legal, me senti muito perto do Lula, tem muito amor pelo Lula, tem uma sensação de muita conexão com ele. Claro que sou eu e mais 60, 80 milhões de brasileiros, mas eu sempre fico
muito feliz de sempre estar mais perto do Lula, de alguma maneira. Quando ele me mandou as cartas, foi muito emocionante para mim. Saber que ele está presente, que ele assiste a live é muito importante para mim. Sabe, me deixa mais concentrado, contraído para continuar lutando pela democracia brasileira, que no fim das contas, não sei se eu já falei isso para vocês, agora eu vou dar uma comovida aqui com vocês, é tudo isso pelo meu filho, né? Eu falo, Pedro, meu filho Pedro vai fazer 11 anos amanhã, 17 de fevereiro. E eu faço isso por ele. E o começo da minha reflexão justamente é essa. É deixar um país para esse cara. Porque eu vi um país nascer maravilhoso. Eu passei uma infância, né, relativamente difícil, minha família não tinha grana, filho de trabalhador, estudei escola pública, tudo com muita dificuldade. Tal, demorou, né? A música me ajudou muito a construir, constituir uma percepção de mundo que não fosse aquela coisa bobinha aí que se transforma em bolsonarismo, em playboyzice aí, em tucanice. Sou muito grato por isso, pela música também, sou muito grato à música por isso. Mas eu vi nascer um país sensacional, estava na Unicamp em 2002, começando o meu mestrado, começo do governo Lula 2003, uma vibração total. Muito rapidamente o Brasil se transformou. Eu assisti isso, eu vi o Brasil vibrar, né, demais no mundo todo. Foi sensacional, ao mesmo tempo que eu estava conhecendo a teoria linguística, as teorias da linguagem, do sentido. Então, eu estava num processo de encantamento muito forte, curtindo a vida realmente. Campinas, uma cidade importante para mim. E eu vi tudo isso acontecer, e nesse meio tempo veio o Pedro, né? Em 2008 ele nasceu. E aí depois, quer dizer, ele cresceu, né? Do primeiro governo Dilma, ele já estava ali, né? Em 2014, meu filho estava com 6 anos. E aí depois veio toda essa coisa regressiva, e a primeira coisa que mais me doeu de ver tudo aquilo era pensar que meu filho não ia poder ver o país que eu vi, o Brasil lindo que eu vi nascer, que ele não ia poder ter isso, né? Um futuro, uma universidade, enfim, realizar com segurança, ter a honra de ser brasileiro. Então, a minha luta é para que ele tenha esse quinhão de identidade dele, né? E quando ele amadurecer, lembrar de tudo isso, acho que é a única coisa que eu posso deixar para ele, tá? Um país legal para todos nós. Beijo e até a próxima live do Conde.